Olá a todos os telespectadores do canal Nosso Futuro. Hoje estamos aqui com mais um participante do nosso projeto, o candidato Marcos Papa, do PSB. E aí, Miguel, tudo em paz? Tudo? Muito feliz com o seu convite. Estamos à disposição aqui, tá bom? Beleza. Você é candidato a deputado estadual, certo? Deputado, sou candidato a deputado estadual, isso mesmo, Miguel. Beleza. Acho que não tem jeito melhor da gente começar essa entrevista a não ser sabendo um pouco da sua história. Como que foi essa sua trajetória? Miguel, eu fui vereador 3 mandatos aqui em Ribeirão Preto e a minha trajetória política foi muito marcada por uma fiscalização do Poder Executivo, que é a principal função de um vereador, de um parlamentar, seja ele um parlamentar do município, que é o vereador, um parlamentar do Estado, que é o deputado estadual, ou um parlamentar da Câmara dos Deputados federal, o senador também. Que a principal função é fiscalizar os atos do Poder Executivo. Como é que estão as prioridades, como é que estão as licitações, a cidade precisa mesmo de uma concorrência nova para o lixo, como é que está funcionando a distribuição de água na cidade, por que tanto desperdício, né? Então, o meu primeiro mandato ele foi muito marcado pelo enfrentamento a uma organização criminosa que havia em Ribeirão Preto, liderada essa organização criminosa pela coalizão que dava apoio à ex-prefeita. Por que nós descobrimos isso? Porque, por exemplo, na concorrência do lixo, havia um direcionamento por um grande grupo econômico, havia superfaturamento. Nós conseguimos provar isso no Tribunal de Contas e essa concorrência foi suspensa. Depois, na CPI do transporte público, provamos 22 descumprimentos contratuais, ora por parte da concessionária, ora por parte da prefeitura, e o sistema público de transporte ruim. Depois, foi o meu mandato que deu o voto que acabou condenando as contas da ex-prefeita, que o Tribunal de Contas tinha reprovado, a Câmara podia acolher o parecer do Tribunal de Contas e ela estaria cassada ou rejeitar. Nós lideramos o processo que rejeitou as contas da ex-prefeita. Foi alucinante os primeiros 4 anos desses 12, e eu recomendo assim, eu fiz o resumo do resumo aqui, mas quem acessar marcospapa.com.br, que é meu site, e fazer uso da lupinha, palavra-chave ali por pesquisa, vocês vão encontrar muitos assuntos e assim, de uma maneira mais estendida tudo que eu acabei de falar resumidamente aqui. Entendi. E quando foi que você começou a querer ingressar na política? Quando que você começou a ter esse interesse? Miguel, eu tinha 12 anos e a minha professora de geografia, ela disse o seguinte no primeiro dia de aula, ela falou: "Olha, a família pode escolher se vai assinar a Folha de São Paulo ou o Estado de São Paulo, porque haverá leitura de jornal em sala de aula e vai cair em prova." Então era plena ditadura militar em 1978, eu estudava aqui no Guimarães Júnior, esse colégio que fica aqui na Rua Lafayette, né? E eu, assim, em plena ditadura militar, a gente lia sobre as obras que a gente chama de obras faraônicas que a ditadura militar fazia, Transamazônica, Ponte Rio-Niterói, usina nuclear de Angra dos Reis, tudo isso a gente ia tomando conhecimento através da leitura de jornais. Eu adorava esse momento da sala de aula. Isso me marcou muito. Eu nunca mais parei de ler jornal. Mas eu fui fazer direito, durante o dia eu era office boy na Tigre, numa divisão da Tigre que chamava Cipla. Eu fui sendo promovido, eu era office boy, depois fui o operador do sistema da filial, depois fui vendedor, supervisor, gerente de vendas. E aí meus colegas que faziam direito comigo já estavam no fórum, então eu segui carreira de vendas. Foi depois do meu divórcio, eu estava num processo de psicoterapia, e eu já era gerente nacional de vendas da Gillette do Brasil para a divisão Duracell, porque depois da Cipla eu fui trabalhar na Duracell e depois na Gillette do Brasil, duas multinacionais estadunidenses, né? Hoje todas essas marcas estão sob o guarda-chuva da Procter Gamble, que é uma gigante também, produtora de produtos de consumo. Eu trabalhava na área de vendas, veio o meu divórcio e eu, no processo de psicoterapia, tomei uma decisão de fazer uma coisa que eu gostasse muito. Eu fui bem sucedido na minha carreira, mas eu não era plenamente realizado. E aí veio política com muita força.
eu recebi um convite de um colega para ingressar num partido político, me candidatei, quase me elegi, na época pelo Partido Verde, e no primeira eleição não deu certo, na segunda deu certo. Eu venci 3 eleições para vereador aqui em Ribeirão Preto. Uma história bem interessante, bem legal. E nesses 3 anos, aposto que você tenha feito muitas coisas, algumas inclusive você já ressaltou, mas eu queria saber se você gostaria de falar mais alguma coisa que você fez, que você acha legal mencionar pra gente. Nesses 3 mandatos, né? Foram 12 É. anos. Sim, Miguel, eu sou o autor da Política Municipal da Primeira Infância, sou o autor da Política Municipal de Prevenção ao Suicídio, o autor da Política Municipal de Segurança Hídrica. Eu tenho 100 leis sancionadas. O que significam leis sancionadas? O vereador propõe o projeto de lei, a Câmara aprova ou rejeita. Se aprovou, ela vai para a prefeitura, para o prefeito fazer a sanção ou veto, tá? Então, eu tenho 100 leis sancionadas em Ribeirão Preto, dei alguns exemplos aqui. Então, os meus mandatos foram combinados com uma atividade parlamentar no âmbito de legislar, felizmente muito fecunda, inclusive no campo da aprovação das leis, né, da sanção das leis, e também no campo da fiscalização, né? Então, foram leis que foram importantes, né? Ontem, por exemplo, teve início a Semana Mundial do Aleitamento Materno, e eu tenho uma lei que disciplina a possibilidade de uma mãe amamentar em qualquer lugar, que nem todo mundo estava orientado com relação a isso. Esse problema surgiu num banco aqui de Ribeirão Preto, no Sesc Belenzinho, em São Paulo. Aqui em Ribeirão Preto foi um segurança mal orientado, disse para uma mãe que estava amamentando que ali não era o lugar, que ela tinha que ter um outro lugar para amamentar e tal, numa confusão muito ignorante no sentido de ignorar as informações, né? Não é de ofensa. A gente não sabe tudo, a gente ignora um monte de coisa. E esse segurança, essas pessoas ignoravam o fato de que a amamentação, ela não é só a questão nutricional da criança. Ela tem toda uma questão do carinho, do afeto, do contato pele a pele, né? Da questão da formação da estrutura emocional dessa criança que está amamentando. Então, foi uma lei de minha autoria. Só que a ex-prefeita vetou essa lei, imagina, uma mulher vetou. Aí as mães organizaram um mamaço, que é um protesto de todo mundo amamentar lá na Câmara Municipal. Foi muito legal esse dia. Nós derrubamos o veto da prefeita, da ex-prefeita. Ela não se conformando, entrou na justiça para não cumprir a lei. Perdeu. E enquanto a gente vinha discutindo tudo isso, houve uma lei estadual, que aí ela tem supremacia sobre a lei municipal. E agora tem uma lei federal que o Senado da República aprovou, ou seja, está plenamente disciplinado essa questão de que uma mãe pode e deve amamentar a hora que ela quiser, aonde ela quiser. São discussões que organizam uma coisa tão importante, porque a amamentação, ela interfere na melhor nutrição, ela interfere na questão, como eu disse, da saúde emocional. E quando nós temos um período importante de amamentação, nós temos uma imunidade melhor. Quer dizer, você começa a vida bem, né? Você tem menos problema de saúde, de obesidade, um monte de coisa. Então, essas discussões a gente participou e, felizmente, hoje isso já é uma realidade. Interessante, são várias leis sancionadas muito legais. Parabéns. Agora, como deputado estadual, o que que você pretende defender, fazer? Quais são suas propostas? Ô, Miguel, eu pego muito no pé da questão do transporte público, né? Eu sonho, e um dia nós vamos ter uma cidade que o transporte público seja bom, seja muito bom. Por quê? Porque isso tem a ver com várias questões. Primeiro, um respeito ao usuário, a pessoa que precisa do ônibus para trabalhar, a pessoa que precisa do ônibus para viver. A pessoa não tem que ser obrigada a poder comprar um automóvel, a gastar dinheiro com manutenção, com troca de pneu, com combustível, com seguro, com IPVA. As pessoas têm que poder andar bem de transporte público, e não é o caso de Ribeirão Preto e não é o caso da nossa região metropolitana. Pra você ter uma ideia, uma pessoa que trabalha no comércio de Ribeirão Preto ou que vem para Ribeirão Preto trabalhar e mora em Serrana, ela leva 1 hora e 20 minutos de Serrana para Ribeirão. Está errado, porque a última concorrência quem fez foi o ex-governador Orestes Quercia na década de 80. Todos os outros contratos são prorrogados precariamente. Não foi feito um trabalho, um estudo para uma nova licitação.
Então, o transporte público ele cria um círculo virtuoso. Você tem segurança de ir e voltar para o seu trabalho, você ocupa menos a via pública, não precisa de tanto carro, você polui menos, você tem menos acidentes, menos mortes, menos sequela, você tem menos absenteísmo, menos falta no ambiente de trabalho. Então, uma cidade que tem um transporte público bom, ele é um vetor de desenvolvimento dessa cidade. As pessoas são menos estressadas por tudo que eu disse aqui, elas são menos estressadas. Eu já morei em Londres, Miguel, e eu já tive a possibilidade de viajar o Brasil inteiro. Nós temos algumas cidades, como Curitiba, Maringá, aqui na América Latina, Medellín, Bogotá. Eu não queria ficar citando só o exemplo de Londres, porque está na Europa. Então, exemplos brasileiros e latino-americanos de cidades que têm um bom sistema de mobilidade. O que é um bom sistema de mobilidade? É um modal, é um conjunto de modais. Começa com mobilidade ativa. O que é mobilidade ativa? Você ter calçadas trafegáveis, bem feitas e sombreadas, para favorecer o caminhar. Aqui em Ribeirão tem calçada que você não consegue andar por causa de buraco, porque é uma insolação. Quando isso aqui faz um verão, você é daqui, você sabe o tanto que é difícil andar a pé, né? Então, mobilidade começa com um sistema de mobilidade ativa, calçadas trafegáveis e sombreadas. Depois, transporte público de qualidade, como falamos aqui. Depois, um sistema cicloviário apartado das vias de carro, de caminhão e de ônibus. Um sistema apartado, porém integrado. Aí, outro dia, numa audiência pública, me perguntaram assim: por que o senhor fala tanto em ciclovia? Com essa cidade tão quente, quem vai querer andar de bicicleta aqui? Falei, meu querido, não é quem vai querer, é quem precisa. Tem muita gente que precisa da magrela para ir trabalhar, para levar a criança na creche. Na Zona Sul, os canteiros da construção civil. Na Zona Norte, uma zona industrial, as pessoas precisam da bicicleta, da magrela para ir trabalhar. Então, a conjugação desses modais, mobilidade ativa, transporte público de qualidade, sistema cicloviário, você vai eliminando a necessidade de ter um automóvel. Você vai melhorando o trânsito, ele fica mais fluido, sem essa parafernália de semáforos, que é o inferno de semáforos dessa cidade, que não tem estudo para colocar esse semáforo. Então, como deputado estadual, eu quero levar adiante esse conceito de mobilidade para todo o estado de São Paulo. Além disso, um sistema de segurança, Miguel, que seja inteligente. Eu vou dar um exemplo aqui. Hoje, tem reconhecimento facial no nosso celular. Não tem? Você tem reconhecimento facial no celular, você tem reconhecimento facial na portaria do prédio, no estádio de futebol. Por que não tem reconhecimento facial nas câmeras de segurança da prefeitura? Por que temos tão poucas câmeras integradas? Polícia Civil, Polícia Militar, ações coordenadas, Polícia Federal, GCM, a Guarda Civil Metropolitana. Nós temos que pegar exemplos de cidades como São José dos Campos, que integrou a ação de todas essas polícias, mas auxiliadas pela tecnologia. Porque identifica o bandido, pega. Não pode dar moleza, gente. Pega o bandido e prende, faz o que tem que fazer. Não pode ele estar solto fazendo maldade, atrapalhando uma cidade a ter paz. Tá certo? Agora, por que essa tecnologia não está à disposição da sociedade, da segurança da população? Dinheiro a gente sabe que não falta. Precisa ter meta. A prefeitura tem que apresentar as metas. No caso do trânsito, morre quase 100 pessoas por ano em Ribeirão. Quais são as metas da prefeitura? O que ela está fazendo? Quem é responsável? Onde isso está publicado para a redução de tanta mortalidade, de tanto acidente com sequela? Né? Percebe que o Estado de São Paulo precisa desse modelo de fiscalização do governador? Não importa o partido. Importa que ele esteja trabalhando bem. Porque aí você vai fiscalizar, denunciar o errado, mas ajudar o necessário. Eu ajudei o ex-prefeito de Ribeirão a aprovar uma reforma da Previdência Social dos trabalhadores da prefeitura, dos funcionários públicos, para que eles continuem podendo receber aposentadoria no futuro. Que, aliás, é o que está devendo também uma gestão mais competente do dinheiro dos aposentados em Ribeirão. Eu falo pra É, caramba, hein, Miguel? não, já entrevistei gente que falava mais, viu? Bem, é uma entrevista mais curtinha, mais para conhecer você mesmo, suas propostas. Você é o primeiro candidato a deputado que eu entrevisto. E é uma oportunidade muito legal, porque é um projeto que a gente tenta levar um pouco da política para os jovens, tentar conscientizar mais a população, não só aqui do estado de São Paulo, mas também do Brasil.
E muito obrigado por ter aceitado esse convite. É muito importante para o projeto. Obrigado, Miguel. Eu fico muito feliz de ver um jovem como você tomando essa iniciativa, porque às vezes eu vejo muito jovem assim, ah, eu não vou votar em ninguém. Falo, meu, não deixa os outros decidir pelo seu futuro. Não deixa os outros decidir. Você tem que ter voz. O teu voto vale igualzinho do cara que é bilionário, do cara que é milionário, do cara que é político, do cara que é empresário. O nosso voto vale. Nós temos que juntar força. O quanto nós vamos conseguir avançar com projetos de interesse da população ou não é outra questão. Mas a gente se fez valer, a gente foi lá e deu a nossa opinião. A gente não pode deixar os outros decidirem o nosso futuro. Então, parabéns pela sua iniciativa e muito obrigado por me chamar para participar desse programa. Muito obrigado a todos os telespectadores que acompanharam aqui. Mais uma vez, obrigado. E é isso. Até a próxima entrevista.